Financiamento jovem aqui em Portugal, compensa ou não? Tudo vai depender dos seus planos futuros, e eu já vou te explicar por quê. Pra quem não sabe, o financiamento jovem é um programa do governo português que você tem menos de 35 anos de idade, você tem uma série de benefícios pra você estar comprando a sua primeira casa. Você não precisa da entrada e que você tem isenção de vários impostos. Por exemplo, se eu for comprar uma casa de maneira tradicional, de 100 mil euros, eu tenho que dar uma entrada de pelo menos 10%. A taxa de financiamento aqui é de mais ou menos 4% ao ano. Se eu financiar essa casa em 30 anos, ou seja, 360 parcelas, eu vou dar 10 mil de entrada e financiar os outros 90. Só que eu preciso pagar também outros impostos. Eu preciso pagar o IMT, que é o imposto municipal. Em uma casa de 100 mil euros, seria mais ou menos uns 1.700 euros de IMT. Tem outro imposto aqui que chama imposto de selo, que eu pago 8% sobre o valor do imóvel e eu pago mais 6% sobre o valor do financiamento. Ou seja, uma casa de 100 mil, eu iria pagar 800 euros de imposto sobre o valor do imóvel e eu iria pagar mais 540 euros de imposto sobre o valor financiado. E eu teria mais um custo de 500 euros, mais ou menos, com escrituras e documentações. Resumindo, para mim comprar uma casa de maneira tradicional de 100 mil euros aqui em Portugal, eu teria que desembolsar mais ou menos 13.550 euros entre entrada e pagamento de impostos. Se eu for usar o financiamento jovem, eu consigo fazer o financiamento da casa 100%, ou seja, eu não preciso da entrada e eu tenho isenção de todos esses impostos. Eu não tenho nenhum custo para me comprar a casa, somente as prestações que eu teria que pagar. Então, se eu financiar essa casa da mesma maneira, 360 parcelas, ou seja, 30 anos pagando essa casa, com 4% de juros ao ano, o único custo que eu teria era de 200 a 300 euros com escrituras e documentações para você fazer a compra daquela casa. E como ficaria a prestação desses dois financiamentos? O financiamento comum, eu teria mais ou menos 13.500 e poucos euros de custo, e eu iria pagar 429 euros por mês de prestação. Se eu utilizar o financiamento jovem, eu vou ter mais ou menos 300 euros de custo com documentação, e iria pagar mais ou menos 480 euros de prestação. A diferença é muito pouca pro custo que você vai ter. Para me comprar uma casa de maneira tradicional, eu tenho que gastar 13 mil entre entrada e imposto. Para me comprar uma casa de financiamento jovem, eu não gasto absolutamente nada. Eu iria pagar mais ou menos 10 mil euros a mais de juros no final do financiamento, depois de 30 anos. Então, se você olhar só pra isso, compensa muito fazer o financiamento jovem. Mas aonde tá a pegadinha disso? Não é que você vai comprar uma casa sem nenhuma entrada e o banco vai aprovar, não. Quando você faz o financiamento jovem, o governo meio que é o seu avalista. O governo assina pra você, perante o financiamento e perante o banco, afirmando que você vai pagar aquele financiamento. Então, o governo, ele dá o aval. O governo, ele vai ser o seu avalista. Quando você não tem avalista, você tem que dar entrada. Quando você tem um avalista, você não precisa dar entrada. Então, o governo entra como seu avalista. Porém, quando você faz um financiamento jovem, o intuito é que você fique em Portugal. Então, você tem que cumprir algumas regras. Você não pode arrendar, nem sair, nem se mudar daquela casa num período de 6 a 10 anos. Se por acaso você alugar sua casa para outra pessoa, você mudar para outra casa, você ir morar em outro país, automaticamente você perde todos aqueles benefícios que você teve lá no início do financiamento, que você tem que pagar eles. Os 13 mil e tarará que você economizou, que o governo assinou para você, que ele te avaliou, que ele foi seu avalista, vai entrar nas prestações da casa. Ou seja, as prestações não vão ser mais de 470 euros. A prestação vai subir consideravelmente, porque o governo não é mais seu avalista. Então o banco pode colocar aquele valor que você não gastou lá no início nas prestações. Então a prestação vai ficar mais cara. Resumindo, o financiamento jovem compensa demais. Se você tem menos de 35 anos, é muito benéfico para você comprar uma casa em financiamento jovem aqui em Portugal. Você pode comprar uma casa de até 316 mil euros sem nenhum cêntimo de entrada, sem dar nenhuma entrada, sem gastar absolutamente nada, gastando apenas com documentações de cartório, que é normal, somente isso. Você não precisa dar entrada, você não precisa pagar imposto municipal, você não precisa pagar imposto de selo, você não precisa pagar nada. Porém, você não pode arrendar aquela casa, você não pode se mudar daquela casa, você não pode sair do país, você não pode fazer absolutamente nada num período de 6 a 10 anos, porque se você fizer isso, você perde todos os seus benefícios. O intuito do governo com esse benefício é manter os jovens em Portugal, manter pessoas em Portugal. Então eles dão esse benefício para você comprar uma casa aqui em Portugal sem nenhum tipo de entrada, sem nenhum tipo de custo, financiando 100% e pagando um pouco mais de juros só do que um financiamento normal, porém você não pode sair do país. Então, se você for fazer o financiamento jovem, tenha em mente que você não pode sair do país, você tem que ficar no país, você tem que morar naquela casa, você não pode arrendar aquela casa, você não pode sair daquela casa num período de 6 a 10 anos, porque se você fizer isso, você vai se complicar. Se o seu plano é mudar para outro país, se você não sabe como vai estar sua vida daqui 5 anos, se você não sabe o que você quer fazer da sua vida no futuro e você quer comprar uma casa agora, então tente comprar da maneira tradicional com entrada, porque dessa maneira você pode arrendar sua casa, você pode vender sua casa, você pode fazer o que você quiser. Compensar, compensa, mas você tem que ter em mente que você não pode sair do país, você não pode trabalhar em outro lugar, você não pode arrendar sua casa, você não pode se mudar daquela residência, beleza?